Você fica intrigado porque você vive um paradoxo. Você pensa assim, poxa, eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Então, essa revelação aqui, desse enigma, vai encurtar essa distância entre aquilo que você deseja daquilo que você realmente conquista. Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo, Capricorniano, ao canal Mística Intuitiva. Sou Alane Ramos e nessa leitura eu vou mergulhar dentro de você, porque eu preciso identificar uma sombra que você tem. Preciso trazer à luz uma dificuldade que você esconde aí dentro. Uma dificuldade que faz com que você não consiga viver a sua vida na totalidade. Você percebe que você vive fragmentos de uma vida que poderia estar muito melhor se você vivesse completo. Por isso, para que a gente possa realmente ter o direcionamento correto da espiritualidade, porque aqui eu sou apenas uma ferramenta da mão da espiritualidade, eu gostaria que você descruzasse suas pernas e seus braços, fechasse os seus olhos e vamos fazer uma oração. Porque não existe coincidência, você não entrou nessa leitura à toa, você entrou nessa leitura para descobrir uma verdade do seu interior. Então, oremos. Deus Santo Soberano, eu agradeço nesse momento a oportunidade de estar aqui com esse capricorniano. Eu também sou capricorniana e que possamos juntos descobrir qual é esse nosso lado sombra, qual é essa dificuldade que todos nós temos e que de uma forma geral precisa realmente ser trazida à luz para que possamos então resolver essas questões com mais praticidade. Deus, eu agradeço cada momento, cada segundo da minha vida. Eu sei que quando a gente levanta de manhã iremos enfrentar desafios, mas eu espero chegar no final do dia realizada, tendo vencido as dificuldades, porque a gente mata um leão por dia e a gente precisa trazer a caça para nas costas. Deus, eu agradeço todas essas coisas e que todos os nossos anjos da guarda estejam aqui em comunhão, com as suas mãos estendidas sobre nós, para que possamos, para que possamos então entender exatamente aquilo que precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim é e assim será. Gratidão, anjo da guarda. Vamos iniciar a sua leitura com esta mensagem. Uma mensagem de direcionamento, né? Eu gosto muito desse oráculo aqui. E a mensagem é a seguinte: tu manterás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. E Isaías 26, né? Então diz assim: em meio à agitação da vida, você pode ter paz. Na abundância ou na escassez, sós ou bem acompanhados, precisamos de paz para vivermos bem. Confie em Deus e mantenha sua mente na palavra dele, essa é a chave. Então a sua leitura ela já inicia com um apelo para que você possa encontrar a paz dentro de você. Existe uma necessidade de uma harmonização. E é interessante que aqui fala assim, ó, na abundância ou na escassez, sós ou bem acompanhados, precisamos de paz para vivermos bem. Então isso demonstra, essa frase, que independente das condições externas, a paz ela é algo que está dentro de nós mesmos, é algo dentro do nosso interior que precisa ser cultivado, que precisa ser encontrado. Então tem um conflito interno, você tem um conflito interno que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa entender qual é o seu conflito, qual é a sua dificuldade, qual é a sua sombra. Então vamos ver aqui, a gente faça meditações, né? Fazer oração e meditação é muito bom. Outro dia, numa consulta do médico, o médico virou para mim e perguntou, até fiquei assim, né? Você faz o Ho'oponopono? Eu até achei interessante, comecei a fazer, mas com mais intensidade, né? Aquelas 4 palavras, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Era um médico que não tinha nada a ver, não era um psicólogo, não era um psiquiatra, não era um terapeuta holístico.
era um médico que cuida realmente de questões da terceira idade, né? Não que você já esteja na terceira idade, né? Mas como na minha família as pessoas têm Alzheimer, eu estou estudando isso para ver se eu consigo adiar esse quadro, né? Ou prevenir realmente. Aí ele falou: você faz o Ho Oponopono, então vou deixar aqui para você também essa dica. Faça o Ho Oponopono, porque enquanto a gente está passando essas palavras na nossa cabeça, a gente não está pensando no que vai ter que fazer, né? Então dá uma quebra naquele padrão negativo que nós que somos capricornianos, nós temos, que é o quê? É o padrão de exigir os resultados. Nós sempre vamos em busca dos resultados, nós queremos resultados. E como somos o signo de terra, somos o signo mais aterrado de todos os 3 signos, né, que tem o elemento terra, que é touro, virgem e capricórnio, nós somos os mais terra, quer dizer, nós somos os mais pesados. Por quê? Porque somos regidos por Saturno, sob a influência de Júpiter. Saturno é o planeta do karma e Júpiter é o planeta da morte e do renascimento. Aí eu costumo brincar que ninguém nasce sobre o signo de Capricórnio à toa, né? Quem nasce sobre o signo de Capricórnio está com saldo devedor e não está com a ficha limpa. Então a gente já vem com uma carga muito grande, a gente já nasce com essa carga. A maioria de nós nascemos de muito velhos, né? Eu, por exemplo, nasci muito velha, pensando em coisas assim que geralmente um adolescente não pensa, fazendo escolhas muito maduras que me trouxeram uma estabilidade. Que em contrapartida, porque tudo nessa terceira dimensão tem um preço, eu não vivi as coisas que a maioria das pessoas da minha idade viviam. Eu me arrependo disso hoje? Não, mas eu já me arrependi, entendeu? Eu já me arrependi. Hoje eu encaro isso como uma bênção escondida, que por trás de uma situação muito difícil, eu conquistei algo de muito bom. Eu conquistei a mim mesmo. Quando eu falo eu conquistei algo de muito bom, não são coisas externas, não são valores monetários, é o resgate de mim mesma. Por quê? Porque hoje eu sou uma pessoa muito bem resolvida, né? Digo não, faço as coisas, então é essa conexão que você precisa alcançar, é essa questão que você precisa alcançar, né? Porque você fica intrigado porque você vive um paradoxo, né? Nós vivemos um paradoxo. De um lado a gente diz assim, porque a gente diz assim, nossa, eu tenho tudo e ao mesmo tempo eu não tenho nada. Não é assim que você pensa? Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Porque você tem muitas coisas externas, mas o seu coração está vazio. Você tem uma dificuldade emocional muito grande. E essa leitura aqui vai te trazer algumas resoluções, algumas sacadas, algumas revelações que vão encurtar essa distância entre aquilo que você mais deseja, que é uma realização emocional, para aquilo que você já conquistou. Porque eu converso aqui com capricornianos que são muito bem de vida. A cigana está me falando. Muito bem de vida, tem uma estabilidade econômica muito boa, graças a Deus por isso, né? São pessoas que têm um carisma muito grande, são pessoas que trabalham muito bem, né? Lutam pela família, mas se sentem só. Ou então aqui estão sempre tendo que administrar problemas e surpresas, então não tem paz, né? Eu quero mandar um abraço pro seu Teodoro e pro Rafael, tá? Então, são capricornianos que eu atendo já desde o outro canal. E são pessoas que realmente são capricornianos, que eu costumo dizer Nutella, né? Que são aqueles ali que vão fundo naquilo que realmente desejam. Desenvolvem projetos muito bonitos e que ajudam a humanidade. Então, por que você consegue isso? De um outro lado, você está sempre com aquela sensação de que eu estou perdido na minha vida emocional, eu estou solitário. Aqui a gente vai falar, não é simplesmente de uma vida amorosa, de relacionamento. A gente vai falar de um enigma que faz com que você sempre
esteja à espera de algo melhor nas questões emocionais. Isso se você estiver casado ou se você estiver solteiro, tá? Então é muito mais do que relacionamento que a gente vai falar aqui. Cigana Esmeralda, como começar a identificar esse grande enigma? Fundo do deck, 9 de copas. Primeira coisa que a gente tem que identificar, e eu vou me incluir nisso porque eu também sou capricorniano, é aquilo que nos dá prazer. O 9 de copas é prazer, é vivenciar a vida. Eu sei que ganhar dinheiro dá prazer a dessa gente, que eu gosto de ganhar dinheiro, gente. Eu gosto de ganhar dinheiro. Eu sei que você também gosta de ganhar dinheiro, tá? Além de ganhar dinheiro, além de produzir, fazer dinheiro, porque nós capricornianos temos esse potencial de fazer dinheiro. O que mais a gente precisa? O que mais nos dá prazer? O que mais faria com que você hoje colocasse a sua cabeça no travesseiro satisfeito e contente, né? Pode envolver questões físicas, pode envolver questões sexuais também, entendeu? Olha como é que a leitura está sendo profunda. Porque a espiritualidade não tem falso pudor e não trabalha com rodeios. A espiritualidade, ela vai no centro. A gente está falando aqui de um enigma. O enigma é o quê? É algo que desafia a intelectualidade da gente, vai além. Então você precisa de entender isso aqui. Olha, carta do 7 de ouros. O tempo. A frustração aqui é o tempo para alcançar as coisas, uma profunda ansiedade para alcançar as coisas. Então, dentro dessa semana, existe uma revelação para você. Dentro dessa semana, dentro dessa leitura, a partir do momento que você assistir essa leitura, que essa leitura é uma leitura geral, é uma leitura atemporal, com duração de até 3 meses, eu estou trazendo aqui informações robustas para você, não trago conteúdo vazio, porque você precisa entender que existe uma resposta, uma interrogação dentro de você, que essa semana, de uma vez por todas, precisa ser satisfeita. Você precisa realmente entender o que a espiritualidade está falando para você. Então, meu bem, presta bem atenção. O que você tem aguardado há tanto tempo e que você urge nesse momento, você encarar de frente? O que é que você está jogando para debaixo do tapete, mas que é um dos componentes essenciais para essa sua virada de vida e essa questão realmente ser resolvida de uma vez por todas para você? Quais são as questões que você precisa realmente deliberar para você alcançar todas as suas necessidades? Anotou essas perguntas? Anote essas perguntas aqui nos comentários, sabe por quê? Porque você vai ajudar o seu coleguinha de planeta e você vai ajudar a si mesmo. Porque, conforme o médico me disse, quando a gente anota, porque o cérebro é visual, né? Então, quando a gente anota alguma coisa, o cérebro tá ali, ó, vendo exatamente as questões, porque os olhos são a janela da nossa alma. Então, a gente precisa ver. Nós somos um signo de concretização. Então, a gente precisa ver, né? Então, a gente deve fazer várias maquetes daquilo que a gente quer. Escreva uma carta para si mesmo. Escreva uma carta para as suas sombras. O que é as sombras? As sombras são os nossos medos, são os nossos defeitos, são as nossas dificuldades, que muitas vezes nós não aceitamos, são as nossas carências, que muitas vezes a gente não aceita, ou então a gente nem sabe que tem aquilo. E existe uma questão muito grande nisso, que quanto mais a gente empurra para debaixo do tapete as nossas sombras, as nossas dificuldades, mais elas crescem, mais elas se avolumam, né? Então a gente às vezes fica sobrecarregado com as sombras. E existe uma necessidade de abrir um parênteses aqui, tá? Abre parênteses. Quanto mais a luz, mais a sombra. Fecha parênteses, né? Quanto mais a luz, maior a sua sombra. Para você entender isso, basta você imaginar uma árvore bem grande, bem frondosa, com uma copa bem espaçosa, né? Vai abrigar ali vários pássaros, e sobre a sua sombra, que é todo o seu redor, também abriga animais, né? Abriga pessoas que vêm ali atrás da sua sombra. Então a sua sombra, ela pode ser muito produtiva, ela pode ser muito importante se você realmente conseguir transformar essa sua sombra no seu melhor trunfo.
Então você precisa estudar a sua sombra. Você precisa estudar exatamente aquilo que você quer. E existe aqui uma impaciência que tira a sua paz, que não deixa você alcançar os frutos, que não deixa você conquistar as coisas na sua plenitude. E existe algumas questões na sua vida amorosa, algumas concessões que você vai ter que ter paciência para fazer. Ai, Alane, conheci uma pessoa muito boa, mas ela mora em outro estado, não dá pra mim. Conheci uma pessoa muito legal, muito boa, a gente tem uma troca intelectual muito boa, tô até começando a sentir alguma coisa por ela, mas não tem nada estável na vida, né? Tem nada estável. Eu conheci uma pessoa muito boa, uma pessoa assim que eu gostaria realmente de me relacionar, mas essa pessoa tem algumas coisas assim que não é uma pessoa espiritualizada, né? Quem sabe você não foi colocado no caminho dessa pessoa para que esse crescimento fosse mútuo. Entenda bem, né? Enquanto você está ajudando essa pessoa a se espiritualizar, ela sobe de um lado, ela está ajudando você a aprender a sentir, a amar. Então a troca é mútua. Se a troca vai ser mútua, eu não vou dar a você aquilo que você já tem. Eu vou dar aquilo que você não tem e eu vou receber aquilo que eu não tenho, tá? Então esse ajuste na sua mente, na sua maneira de pensar, é necessário para que você possa começar a desvendar, a decifrar esse enigma da sua vida amorosa, esse enigma do seu sentimento, porque eu sinto um buraco dentro de você, um buraco. Afastado dos filhos, afastado da pessoa que você gosta, num casamento que não é legal, muito focado nas questões financeiras, nos projetos. E quando você vai viver? Pergunta profunda, né? Quando você vai viver? Você estabeleceu uma meta para você viver? Não, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas a partir de tal idade, eu vou deixar as minhas coisas nas mãos dos meus filhos. Olha, né? Carta da Lua. Carta que me fala de emoções, tá? Você está num momento em que você precisa equilibrar as suas emoções com as suas questões financeiras. Carta da Lua com a carta do 7 de ouros, né? Porque você está deixando de viver, está deixando de amar, está deixando de sentir para produzir. E o tempo de produção, ele é longo. Você coloca uma panela no fogo para cozinhar uma comida. Você vai lá, bota todos os ingredientes, faz o tempero e bota a panela. Da hora que você acender o fogo até a hora que vai ficar pronto, tem um período de cocção. Tem um período de espera. Então essa espera é o que você já tem investido e você não pode mais perder tempo esperando alcançar resultados diante daquilo que você deseja. Tá vendo como é que você está no momento de criação? Você está no momento de colher e usufruir aquilo que você já plantou. Até quando você vai esperar os resultados que você quer? Até quando você vai realmente denotar aquilo que você deseja? Ó, a carta do louco, fenomenal, né? O que a carta do louco vem falando aqui para você? Inicie uma nova jornada. Inicie, se obrigue a iniciar uma nova jornada. Aí detalhe, olha só, essa nova jornada como é que é? Ó? Ele só está carregando um saquinho de nada aqui, né? Olha aqui, um saquinho de nada, quer dizer, isso quer me falar o quê? Que ele leva poucas bagagens. Então tá na hora de você se descartar dessas experiências negativas, sejam com amores antigos, com pais, com filhos. Ele tá sozinho, tá vendo aqui, ó? Ele tá sozinho. Mostrando que essa é uma busca solitária. Essa é uma jornada solitária com você, consigo mesmo. Aqui você não pode contar com ninguém. Aqui você precisa viver a sua vida. Independente dos seus filhos, independente da esposa, do seu marido, independente das pessoas que estão ao seu lado. Aqui é um encontro consigo mesmo, tá? E tá vendo esse cachorrinho aqui? Me mostra que você precisa ter um animal de estimação também, tá? Porque quando eu encontrei meu gato, quando eu fiquei com o primeiro gato, né, que a minha filha que encontrou ele na rua e trouxe, me perguntou se eu queria ficar, eu falei que sim. Ele mudou a minha vida, tá?
Eu era uma pessoa extremamente pesada, rabugenta, entendeu? Que só focava no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro. E ele entrou no momento da minha vida antes de uma dificuldade que eu passei e minha vida mudou completamente, né? E depois eu arrumei mais 6 gatos e eles se aproximaram de mim. Então, quer arrumar um animal de estimação? Arrume. Mas esse cachorro aqui, ele não representa um animal de estimação. Ele representa a leveza e seu humor. A maneira de você encarar a vida. Isso também tem que mudar. Isso porque uma das suas sombras é você se irritar com pessoas que são muito brincalhonas, né? Que você é muito fixado naquilo que você quer. Você não tem tempo para perder. Você abre mão de qualquer coisa por relação ao seu trabalho. Então, a carta do louco me fala do quê? De se desresponsabilizar, de você se desconectar com algumas coisas e você seguir adiante. Mais leve, mais ciente daquilo que você precisa fazer e com mais responsabilidade afetiva, tá? Consigo mesmo. E aqui a carta do Rei de Copas, ó, tá vendo? O Rei de Copas veio falar o que aqui pra você? Veio falar justamente da maturidade das tuas emoções, tá? Amadurecer as suas emoções para você poder chegar exatamente onde você quer chegar. O meu lado virginiano arrumando as cartas na mesa, né? Então aqui, ó, Rei de Copas. Assuma o controle. Tá vendo que ele tá sentado segurando um cetro de forma bem firme na mão? É o Rei de Copas. Mas olha a firmeza. Eu domino as minhas emoções e vou permitir viver novas experiências. Vou me permitir perder controle das emoções, tá? A carta do Rei de Copas e a carta do Louco me fala que você vai viver um romance inusitado. Que você vai, depois dessa leitura aqui, você vai pensar assim, nossa, a Alane me disse um monte de coisa. A Alane não, a Cigana Esmeralda, né? Me disse um monte de coisa que são reais. Eu vou viver alguma coisa. Eu vejo assim você convidando alguém para passar dias na sua casa, para passar o carnaval. Eu vejo você, assume aí as coisas aí que eu vou passar o carnaval com a minha esposa em outro lugar, com o meu marido em outro lugar, tá? Já sozinha, vou viajar sozinho. Padrão. Eu vejo você quebrando um padrão. E esse padrão que você vai quebrar, ele vai fazer com que esse enigma, essa grande disputa, essa grande interrogação, ela realmente surge dentro de você, ó. A carta do As de Espadas. O que o As de Espadas vem falando aqui? Nova mentalidade, uma nova maneira de pensar, que vai levar você a uma nova maneira de agir, né? Às vezes você fica muito fixado naquilo que você quer conquistar. E o ouro e a terra, que o ouro, o naipe de ouros, né? É a carta que representa o elemento da gente. O ouro é pesado, né? O ouro é pesado, ele tem um valor enorme, ele é vendido por grama, mas ele é pesado. Ele oferece riscos, né? Que a gente, na atual sociedade, a gente não pode viver coberto de ouro. Então a gente precisa realmente entender essas questões, tá? Então são questões mínimas que a espiritualidade está colocando aqui para você. Agora, que enigma é esse? Vamos ver aqui. Que enigma é esse? Que enigma é esse que essa semana o capricorniano vai se dar conta e vai se livrar dele? Se livrar não, vai aprender, começar a aprender a lidar com ele, Cigana Esmeralda. Que enigma é esse? Ela pediu para usar o mesmo deck porque precisa de cartas diferentes. Carta do 7 de paus. Ó, a briga para defender um território é meu, daqui ninguém passa, né? O Papa, Rainha de Espadas e a carta do 3 de paus, tá? A carta do Papa, ela não me fala só de espiritualidade, que você é uma pessoa espiritualizada, a gente já sabe. Mas ela também me fala de questões e conceitos muito burocráticos, muito engessados, muito antiquados. E com a carta da Rainha de Espadas, me fala do corte das emoções. Que a Rainha de Espadas, ela é uma mulher fria, calculista. Ela tem um objetivo,
né? O arquétipo dela é Joana d'Arc. Ela é capaz de abrir mão, né, de se transformar em uma outra pessoa e abrir mão dos seus instintos femininos, das suas emoções, para conquistar algo, né? E aqui o 3 de paus me fala do quê? Olhar o seu horizonte, olhar para frente e sentir um outro horizonte. Então, qual é o enigma da sua vida? Que essa semana você precisa realmente meditar e entender para que a sua vida amorosa realmente ande. Qual é? O grande enigma aqui, Capricórnio, o grande enigma aqui é o seguinte: é esse seu apego às questões do certo e do errado que você conduziu a sua vida. Totalmente dogmático e que você acredita que tem que ser assim. Não, eu tenho que cumprir esse meu horário assim, eu tenho que fazer esse projeto funcionar assim, entendeu? Tudo para você tá muito engessado, tá muito amarrado e tá na hora de você levar a vida com leveza, tá? Até com uma certa irresponsabilidade, porque você tem essa possibilidade, né? A carta aqui, ó. A carta do louco com a carta do Papa, nossa, que contraste, né? Quem pensa no Papa, pensa na figura do Papa, ele dando instrução, né, para duas pessoas aqui, dando instrução para duas pessoas, tá vendo aqui? E de repente você se livra disso tudo e você entra na jornada do louco. Precisa muita coragem para um cargo, abandonar o status e seguir adiante. Precisa muita coragem para isso. Mas esse que é o enigma. É para você vencer as suas sombras internas. É para você fazer o caminho inverso do que te trouxe até aqui. Virar a esquina. Não é retroceder, não é voltar atrás. É virar a esquina para você poder chegar exatamente onde você quer chegar, tá? Então, qual é o enigma da sua vida aqui? É você se desconectar desses padrões, esses conceitos conservadores e começar a reformar a sua mente na direção daquilo que você quer. E você começar a entender que as suas emoções, o seu coração, seu inimigo, não é o seu inimigo, muito pelo contrário, eles podem ajudar você a ir cada vez mais longe aonde você realmente precisa, tá? Cigana Esmeralda, e qual é o conselho que a gente pode realmente conversar aqui com o capricorniano? Se você lida com pessoas de Aquário, Gêmeos, Libra e Sagitário, vai lá na leitura da semana passada e assiste, tá? Assiste, sabe? Porque você está precisando lidar com essas energias. Energia do fogo, energia do ar, né? Para que você possa realmente ter a expansão. Energia da água. Cigana Esmeralda, primeiro conselho para você lida com aquariano também, tá? Precisa da energia da água. Primeiro conselho para Capricórnio. Primeiro conselho para Capricórnio, carta do anel. É necessário que você entenda que você precisa fazer novas conexões na sua vida. Esse aqui é o baralho da Carmencita, tá? Da parte da cigana. Você encontra o link aqui na descrição do vídeo. Tá vendo que ela tá exibindo o anel? E olha a cara de satisfação dela. Você quer exibir um contrato, uma aliança, tá? Você quer ter alguém, mas você já sofreu tanto, já teve tanta dificuldade que você não se permite mais ter ninguém. Mas ao mesmo tempo que você tem medo, você tem um desejo, porque você sabe que você está envelhecendo e que você quer ter alguém ao seu lado. E se você está casado, existe uma necessidade de você desfazer essa aliança com os seus compromissos profissionais, financeiros e investir mais naquilo que você tem nas suas emoções, tá? Segundo conselho, Cigana Esmeralda, para Capricórnio. Segundo conselho para Capricórnio, carta da Torre. Essa carta da Torre me fala de espiritualidade. A espiritualidade é um grande abrigo que você tem, realmente. É um grande abrigo, é um grande apoio. Você é uma pessoa espiritualizada. Você não está nessa leitura até aqui porque você não é espiritualizado, né? Você está nessa leitura aqui porque você quer descobrir uma faceta da tua espiritualidade que ainda está oculta e que você não consegue entender o porquê. E a espiritualidade está dizendo para você. Então aqui, ó, mas se você perceber, essa torre, ela tá sobre uma montanha, né? E aqui, ó, tem um abismo entre você e a montanha. Aqui,
Tá vendo que você precisa encurtar essa distância? É por isso que você fica intrigado, porque você vive realmente o paradoxo, tá vendo? Ah, eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo não tenho nada, tá? Então, essa distância ela precisa ser encurtada com a revelação desse enigma. E o que é esse enigma? O seu conservadorismo, a sua necessidade de que tudo tem que ser assim, assim, assim. E é onde você precisa realmente refazer os seus pensamentos. Sair dessa estrutura, né? Sair dessa estrutura que você dá um salto e se esconde toda vez que você está prestes a encontrar alguém. Você já conheceu muitas pessoas boas, mas você não tem coragem porque você tem medo de se machucar de novo, tá? Terceiro conselho, Cigana Esmeralda, para Capricórnio. Terceiro conselho para Capricórnio, carta da foice, ó. Carta da foice. Aqui, essa carta, para você, ela tem dois significados. Os dois significados que ela tem. Primeiro, não tenha medo de cortar. Não tenha medo de cortar essas suas angústias, esse seu conservadorismo. Não tenha medo de se desconectar disso que não vai te fazer bem. Mas ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo, se prepare para as colheitas. Tem uma colheita vindo para você aí, tá? É uma semana de muita reviravolta na sua vida, tá? De muitos recebimentos. Você assistiu a leitura que eu coloco sempre às 19h45, no dia de domingo? 18h45, dia de domingo, eu vou deixar ela aqui na tela final para você, de presente. E vou deixar também para você a leitura de semana passada. Não sai do canal sem ver essas duas leituras. Por quê? Porque você precisa, Capricórnio, de incentivo para viver essa mudança. Porque você já fez muitas mudanças dentro de você. Agora você precisa viver essas mudanças. E isso também é uma das respostas desse enigma da sua vida com relação à sua vida amorosa. É viver as mudanças que você deseja, tá? A cigana está pedindo para eu tirar uma carta para você meditar e não esqueça de fazer o Ho'oponopono, tá? Carta da cruz, vitória sobre o sofrimento. Você vai ser vitorioso, tá vendo? Você vai ser vitorioso, você vai ter aquilo que você quer. Mas o soldado, o general, ele só vence a batalha com uma boa estratégia. Então ele não coloca os soldados dele em campo se ele não tiver realmente um plano de ataque. Então pense muito bem, organize, medite, porque você vai ser vitorioso, ó, tá? A sua vitória é uma questão de tempo. Muito obrigado pela sua atenção, pela companhia que você me faz semanalmente. Isso é importante, bastante importante para mim. Muito obrigado por tudo, tá? Olha, até a próxima. Se inscreva, ative as notificações e deixe seu joinha. Muito obrigada, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchá.